peço, por favor, que componham aqui a mesa para a gente dar abertura do nosso painel. Primeiramente, queria chamar Jorge Moraes, presidente da BAF. Você chegando lá, vai. Até já. Até já. Jorge, obrigado pela vai querer chamar você. Cruze, eu vou ver. chamar também, aproveitando que Baixo de palma. Eu vou bater palma. Larga uma cebola. É a gente Tá filmando. vai trazer aí toda a câmera é sua, né? experiência dos atletas, a área do gerenciamento, a área de intermediação, né? E o que a gente pode emprestar. Larga a mão. Eu fico com vergonha, ficou vermelho. Queria também chamar o Dr. Rinaldo Martorelli. Fico vermelho, pode parar. Presidente do FIPRO, presidente do SAPESP. Olha o Pedro, que filho da puta. Pedro não vale nada, né? Obrigado. Meninos. Vamos lá. Não, fica aí você. Fica aí você que eu fico aqui. Bom, pessoal, para fazer uma breve introdução aqui na nossa conversa, a gente queria contar um pouco da história, né, do agenciamento, dessa importante atividade, né, dessa figura tão importante que é tão necessária no mercado para representar esses atletas, para negociar os seus contratos, representar a sua carreira, patrocinadores, clubes, né, negociações, tudo que envolve aí a carreira de um atleta de alto rendimento. Tão importante para o futebol, tão importante para todas as modalidades aí que vocês estão inseridos, né? Isso não é de hoje, né? Esse imbróglio que a gente vê hoje, até essa disputa judicial aí no mundo inteiro que envolve o agenciamento no futebol, isso não é de hoje. E aqui eu queria primeiro provocar o Jorge, né? O Jorge é presidente da BAF, é alguém aí que está nessa área já há muitos anos, tem uma experiência consolidada, participou de diversos desafios, diversas frentes aí na área de agenciamento. Então eu vou passar a bola para ele primeiramente, para ele falar um pouquinho, né, desse começo, como que surgiu, principalmente aqui no Brasil, quem foram os primeiros agentes, né, Stephanie? A Stephanie vai contribuir também, falando um pouco aí do DNA da empresa dela, que vem do avô dela, ela estava junto com o Jorge aí no começo aí dessa atividade. Então, Jorge, por favor, vou passar a bola para você ter essa missão aí de fazer essa introdução. Muito obrigado. Oi. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Jorge Moraes, sou do Rio de Janeiro. Sou agente desde 1994. Sou um dos fundadores do Nova Iguaçu Futebol Clube, no qual o meu irmão, que sou gêmeo, ele é o presidente do Nova Iguaçu desde 1990 e sou agente desde 94. E a razão de ter me tornado agente é que, quando houve a Lei Pelé, o secretário de governo Collor, e naquela época acabou com a Lei do Passe, e a única maneira da gente poder sobreviver no Nova Iguaçu era de nós termos o controle do jogador naquela época, porque o passe estava encerrando naquele momento. Então, dali que eu me tornei agente. E sempre vim trabalhando com um objetivo sempre profissional. A minha carreira foi 20 anos, trabalhei no Itaú, fui diretor de banco e vim da área financeira. E estou no futebol, porque todo brasileiro gosta de futebol e quer futebol. E é um prazer estar aqui ao lado do Alexandre, quero agradecer o convite. Da Estela eu não conheço muito, e muito prazer em te conhecer, já acompanho o teu trabalho há muito tempo, está de parabéns, Prazer é meu. Luta, mas vamos falar um pouquinho do que é a BAF. Na realidade, quem fundou a BAF foi Léo Rabelo, Reinaldo Pita, Gilmar Veloz e o lendário Juan Filho, gente fina demais, é uma pessoa maravilhosa. E ele sempre me incentivou e sempre
postava, não, vai, não, é você, menina, é você. E estou aqui até hoje, e há mais de 13 anos que eu sou o presidente da MAF. É uma luta incrível, e posso, no andar aqui, posso colocar várias coisas que aconteceram nesse período todo. Poderia falar da liminar, poderia falar do momento hoje dos agentes. Eu sei que o objetivo aqui é vocês se tornarem agentes e de um mercado totalmente diferente do futebol, né? E o agenciamento, né, de atletas olímpicos, é uma luta incrível. Muita gente não sabe, mas quem carrega tudo é o agente do futebol. Mas quem fomenta a formação do jogador é o agente do futebol. E é aquele pequenininho, aquele agente pequenininho que está começando. Que vai lá, que dá chuteira, tira dinheiro da família, dá uma ajuda de custo. Aí ele vai, trabalha dos 14 até os 17. Quando o garoto vai lá e dá um chute no profissional, ele vem aquela águia grande, vai lá e vem o jogador. E você fica sem direito a nada. Essa é a lei do agente de futebol. Não sei, eu tenho tanta coisa para falar e eu gostaria de passar novamente para você. A gente quer falar um pouquinho, uma colega também falar, mas eu tenho muita coisa se você não sei por onde começar, mas é que eu começo. Deixa eu dar um dado para vocês, só para vocês terem uma ideia do nosso mercado. A FIFA, no seu relatório de transferências, publicou que em 2022, somente em comissionamento para agentes, os agentes receberam 620 milhões de dólares. Em 2023, esse número passou para 888 milhões de dólares em comissionamento dos agentes, o que está registrado e catalogado na FIFA, o que não implica e não reflete um número real, na medida que você pode ter um contrato privado, né, interpartes, prevendo um comissionamento que não está registrado dentro do sistema. Então, esse é o tamanho da indústria. E aí, em 1991, né, e aí chega aí no ponto que o Jorge estava falando, a FIFA vê a necessidade de regular esses agentes. E a partir de 91, ela regula os agentes, em um determinado momento, e estabelece a figura dos agentes FIFA. Né? E temos aqui o Jorge, a Stephanie também, agente FIFA, e o Juan Fischer também era um agente FIFA. Então, Stephanie, eu queria saber de você um pouco, né, desse início aí, dessas atividades com pouquíssimos agentes FIFA lá atrás, no plano de anos 90, a gente deveria ter 20, acho, Jorge, 30. O Reinaldo, acho que era o 001, o seu Juan 002, se eu não me engano, e o Léo Rabelo, acho que era o 003, foi por aí. Eles foram os primeiros e nesse momento eles tiveram a ideia genial de criar a BAF. E a BAF é reconhecida no Congresso Nacional, na FIFA, na CBF. Então, a luta começou ali. E voltando até nos números que você falou, é o seguinte: em 1991 começou essa luta, a regularização. Até o Léo Rabelo e o seu Rodrigo falaram, quando tinha uma Copa do Mundo, eles recebiam o convite, recebiam o ingresso para ir assistir a Copa do Mundo. E hoje, o agente FIFA é a pessoa não grata à FIFA. E só para vocês terem uma ideia, nasceu essa briga toda dos 3%, ela nasceu de uma operação. Primeiro maior, um programa, e ele caiu uma fortuna ali, e a FIFA, um agente, ela determinou ali uma linha de combater o ganho do agente. Né? E só para adiantar um pouco a conversa ali, quando foi em 1908, 2008, 2009, a FIFA veio na linha do descredenciamento.
tirar o agente mas só que existe um tripé, que é o clube, o jogador e o agente de futebol. Em 2008, a FIFA começou a trabalhar no descredenciamento. Participamos de várias reuniões até 2011, 2012, para tentar reverter essa posição. Mas a FIFA foi bem decisiva ali e não gostaria mais de continuar administrando os agentes de futebol. Foi aí que, até 2015, quando houve o descredenciamento, passou a ser administrado pelas federações no mundo inteiro. E só para vocês terem uma ideia, ali o número nosso, no mundo, nós éramos 6.700 agentes credenciados. E no Brasil, nós éramos 229 agentes. 229 agentes. Depois que a FIFA largou, né, cada federação fez o seu regulamento, fez o seu tribunal, criou todo esse funcionamento. Só que isso, a CBF, vou falar pela CBF, perdeu o controle total. Né? E hoje nós estamos na casa de 1.800 agentes hoje. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás depois para falar sobre essa mudança e por que nós entramos com uma ação e conseguimos eliminar. Jorge, deixa eu fazer um parênteses, antes de ouvir a Stephanie, né, para falar da experiência dela, do grupo que seu avô, passa pelo Marcel aqui, a gente agradece a presença, está aqui, pai da Stephanie, uma empresa familiar, mas só para explicar para vocês um pouco, a partir de 91, quando a FIFA regula, né, os agentes, ela, a partir de 2009, começam a ter esses eventos, né, que o Jorge participou ativamente dessas discussões. Em 2015, há a desregulamentação. A FIFA joga para as 211 associações membros essa responsabilidade de regular esta atividade, essas pessoas. E aí ela estabelece requisitos mínimos, né, os standards mínimos que teriam que ser respeitados, mas a regulação, quem seria responsável ali pela caneta, seriam as 211 associações membros. E aí você cria, né, diferentes perspectivas, inclusive caem exatamente influenciando a carreira dos atletas. Está aqui o Rinaldo Martorelli para falar, né, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, porque na verdade, gente, essas pessoas, essa classe acompanha a carreira dos atletas e não ao contrário. Né? Então, houve uma evolução legislativa, Martorelli participou aí, Lei Pelé, todas as discussões, Rede Arena, enfim, se a cláusula penal, se era bilateral, todas essas discussões o Martorelli defendeu entre os atletas, mas fato é que a FIFA, né, sai do guarda-chuva da FIFA essa responsabilidade regular dos agentes. E aí, cada associação cria o seu regulamento. E aí você tem reserva de mercado. A Itália, um regulamento extremamente fechado, onde os agentes de todo mundo não conseguem entrar. Se você transfere um atleta para a Itália, você tem que fazer uma parceria com um agente italiano e outros países também. Assim, ocorre França, diversos outros países, idiomas onde os agentes não dominam, né, contratos, enfim, toda a complexidade de você ter 211 legislações, né, o direito estatal, a lei de cada país, e um regulamento para cada país para regular uma atividade que é global, é mundial. Né? O futebol ele é um fenômeno aí social, um fenômeno econômico e tem um caráter aí global e necessita que tenha uma entidade internacional regulando isso. E realmente esse mercado se perdeu. E a FIFA viu, e o exemplo do Mino Raiola, que o Jorge bem trouxe, é você regular, né, a regra pela exceção, onde o condicionamento de fato foi absurdo. E aí agora a FIFA traz essa competência para si novamente. Né, no final de 2022, 2023, ela edita um novo regulamento, coloca de novo essa licença mandatória, ou seja, o Jorge, que era um agente FIFA anos 90, Jorge,
95, 96, ele obteve a licença. O Jorge é reconhecido como tal, pode fazer as transferências, contratos internacionais, representar atletas fora do Brasil, mas ela estabelece uma prova, um exame, né, que é prestado em inglês, francês e espanhol, para os novos agentes que querem se credenciar como tal. E aqui a Stephanie agora é agente FIFA, veio e prestou a prova. Então você tem somente essas figuras, né, de pessoas físicas, não mais jurídicas, que são credenciadas e licenciadas. Então esse é o imbróglio, né, a partir do momento que aqui, depois a gente vai cair nas questões aí mais específicas, comissão, dupla representação, diversos pontos que estão sob júdice, que o Jorge também já introduziu, mas para vocês terem uma noção aí da parte regulatória. Stephanie, você passa um contexto aí da atividade do Grupo FIGE, da sua experiência, por favor. Oi. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou um pouco nervosa, porque estão todos os meus advogados aqui, muitos presidentes, então eu não posso errar para não fazer feio nesse evento, não é? Ó, presidente de um lado, presidente de outro, meu Deus. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A minha ideia é passar um pouco do lado positivo também, né? Porque não adianta a gente ficar só discutindo problema, mas eu acho que mostrar a parte que é muito legal agenciar a carreira de um atleta, no nosso caso, o atleta de futebol. É muito prazeroso, é muito bonito você ver a construção e a evolução da carreira desse atleta, desde as categorias de base, e quando você vai vendo ele se superar, conquistar, ser transferido para um outro país, para um outro clube importante, alcançando os objetivos dele. Essas coisas não dão certo, recalcular a rota e sempre ter pessoas profissionais competentes do seu lado para te ajudar. Eu acho que isso é o principal. Então, a gente precisa da figura do Jorge, da ABAF, para dar esse suporte para nós como agente. Nós precisamos dos nossos queridos advogados, que sem eles nenhum contrato dá segurança para nós e para o nosso cliente, seja o clube, seja o atleta ou o treinador. E, obviamente, o sindicato, eu estava falando como o Marco Aurélio, que muitos atletas não têm a oportunidade de ter, por exemplo, um agente ao longo da carreira deles, e tem muitas dúvidas, muitos desafios nessa carreira, então é fundamental eles consultarem, terem todo o suporte que o sindicato dá. Então, falando um pouco sobre a minha experiência, eu venho de uma família que faz a gestão de carreira de atletas há muitos anos. Meu pai está aqui, o Marcelo da Mãe, pai. Então, se eu sou hoje agente, muito se deve a ele, que foi uma grande inspiração para mim, junto com meu avô, que hoje não está mais aqui, mas o meu pai sempre em casa, falando de futebol. Eu não era muito interessada, não. Eu olhava o futebol, assim, achava legal, eu ia para a escola, os meninos vinham para mim, falavam, o seu avô, o seu pai estão tirando jogador aqui no São Paulo, vou levar para o clube, como que vai ficar? Eu achava engraçado, mas eu não entendia a magnitude de tudo isso. Mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, graças a Deus, meu pai teve muita paciência de me ensinar, coisa que meu avô não teve muito, mas eu fui buscando aprender como vocês estão fazendo aqui, em cursos, curso da FGV, que o Dr. Pedro, ele hoje também é o presidente desse curso, então foi muito legal e fundamental para o meu desenvolvimento fazer esse curso. Também me deu a oportunidade de ir para a Copa da Rússia, como Marco Aurélio, foi muito legal, enfim. Então eu estudei bastante, eu me aprofundei nesse assunto, eu não entendia, gente, o que era o zagueiro, o atacante, o volante, a posição de cada um. Então realmente eu fui do zero aprendendo tudo isso, lendo muitos contratos, escutando muito meu pai, meu avô, para de fato entender como era esse dia a dia e toda a parte do dia a dia humana, né, do atleta, não só dessa parte mais técnica, mas também escutar muito a família, que eu estou com a Pri aqui, que faz academia comigo, mãe de atleta do Vinho, que veio escutar um pouquinho a gente aqui. Então, é muito legal hoje poder
orientar, ajudar, informar, contribuir. Eu estou como o Rogério e o Rafa aqui também, são nossos parceiros em jogadores, a gente FIFA também. Então, no que eu puder sempre colaborar para o desenvolvimento de um atleta, assim como o Jorge falou, sempre em aliança com o clube, o atleta, o agente, com os parceiros profissionais que são necessários para a gente fazer uma boa gestão de carreira para o atleta, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. E sempre uma coisa que meu avô me ensinou é me atualizando, porque os regulamentos e a legislação, eles se atualizam com o tempo. Então é fundamental você acompanhar essas mudanças para você não ficar parado no tempo e oferecer uma prestação de serviço adequada para os seus clientes que seja de acordo com o que está acontecendo nesse momento. Então a Pri, por exemplo, que é mãe de uma atleta, ela me perguntou, então, o que é o agente? Então hoje, qual é a importância de um atleta de futebol contratar um agente FIFA e não um agente que não tenha essa licença? Qual é a segurança que ele vai ter? Qual é a segurança que o clube tem de contratar? Não só a segurança como obrigatoriedade nesse momento. Mas, então, eu acho que isso tudo é fundamental quando um atleta vai buscar a figura de um agente, exatamente para ele se sentir seguro e saber que ele está nas mãos de um profissional capacitado, habilitado e que vai poder oferecer um projeto, né, de carreira com estratégias e também esse amparo, vamos assim dizer, de ser um profissional que está atualizado, licenciado e que também oferece o que eu sempre falo, né, para os atletas. Veja bem o que esse agente tem para te oferecer como um todo. Então, vamos ter os advogados para ler o contrato, porque uma vez assinado, como meu pai falou, leia todas as vírgulas. Uma vez assinado, isso pode vir a dar muito trabalho para os advogados, exatamente, que a gente pode evitar no período de negociação. Então, é mais ou menos esse ano passado que eu queria passar para vocês. Passo a palavra agora para o doutor Alexandre. Obrigado, Stephanie. Ouvimos aqui 2 agentes FIFA e acho que nada melhor do que a gente ouvir aqui um representante dos atletas, presidente do sindicato, membro de órgãos judicantes importantes da FIFA. A FIFA, para quem não sabe, ela tem câmaras específicas que julgam por matéria. Martorelli foi membro da TSC e da DRC, hoje compõe a CNRD, que é uma câmara similar, né, à da FIFA, mas aqui no âmbito da CBF. Enfim, alguém que participou dessa evolução legislativa. Martorelli, passa a bola para você. Ótimo dia a todos. Prazer dividir a mesa com o Jorge, conhecendo pessoalmente. Já conheço o teu trabalho. Stephanie, revela, né, porque aqui ela fica sumida, viu, Marcelo? Fica sumida aqui. Alexandre, agradecer, cadê a minha presidente? Agradecer a Raquel, agradecer a BTD, agradecer o COB, tá lá. Agradecer a Raquel. E é uma honra, uma alegria estar aqui. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar daquilo que a gente conhece um pouquinho, um pouco da história, né? E eu juro para vocês que eu estava com uma linha de raciocínio. Esse rapaz aqui complicou, porque ele passou um questionário com tanta coisa, que aí eu falei, bom, eu vou chegar lá e eu vou falar o que vier na cabeça, né? Eu estava pensando aqui, o agente, na verdade no Brasil, nós, embora já existisse nos Estados Unidos, né, no basquete e no beisebol, nós trouxemos o agente para o futebol da música, né? Se não me engano, o Fábio Lázaro era o agente do Roberto Carlos, acho que era esse nome. E foi, também, eu sou presidente do Sindicato de Atletas, para quem não sabe, eu também joguei, tá? Joguei 24 anos, 15 como profissional, mais 9 na base do Palmeiras. E o agente começa exatamente quando eu jogava. Porque nós, para negociar contrato, a gente não tinha, nós, sim. E no futebol, a gente não vai esconder, né? 95% vem de uma camada social muito baixa.
E era o meu caso também. Não é porque eu sou branquinho aqui, tenho olho claro, que eu não vim de lá, eu vim do mesmo jeito. E a gente precisava de gente para nos auxiliar. Nós precisávamos de gente para auxiliar, que tivesse um pouco mais de traquejo, de vida. Todos muito novos, né? 23, 24 anos, para lidar com empresários. Palmeiras eram empresários de 50 anos, já bem-sucedidos. Como é que um atleta com pouca formação, né? Mesmo que eu já lá tinha feito a minha primeira graduação, mas um atleta com pouca formação, vindo desse meio, vai lidar e vai negociar com um empresário de 50 anos já traquejado no mundo dos negócios. Então a gente começava a pedir, no meu caso não que eram meus irmãos, mas o pessoal começava a pedir ajuda para aqueles torcedores que acompanhavam o dia a dia do clube, que diferentemente de hoje, ficavam na beira do gramado enquanto a gente treinava. Era outro mundo. A gente subia para treinar e já falava com a imprensa. Né? Era outro mundo, totalmente diferente. Então aí surge essa figura do representante, do agente, e aí entra a primeira questão. O representante é o mesmo que o gestor de carreira? Não é. E há uma confusão danada. A gente recebe muitas demandas dos atletas dizendo assim, olha, o fulano é meu representante, mas eu estou aqui e não faço nada, ele não me fala nada. Essa questão que a Stephanie trouxe bem já, por isso que ela é a craque que é, da informação, e da formação e da informação é muito importante. De saber o que é a responsabilidade de cada um nesse meio. Porque o menino vem lá dizendo, olha, o meu agente, ele não me deixa sair para o clube X que eu quero, ele quer que eu vá para o clube Y, mas se eu for para o clube que eu quero, eu tenho que pagar uma multa. Peraí, como é que é isso? Vem cá, traz aqui. Deixa eu entender como é que é isso. E são contratos geralmente mal feitos. Eu nunca peguei um contrato, né, dos craques, eu nunca peguei um contrato. Mas é isso. O agente, ele não sabe como lidar com isso. O atleta não sabe como lidar com isso. Há perda de oportunidade. Todo mundo fica prejudicado nessa brincadeira. Então, como é que a gente faz para mudar esse meio? Teve uma época, Stephanie e Jorge, que nós tentamos credenciar os agentes. Credenciar para que seguisse um padrão, um procedimento. A fim do controle, como faz a FIFA, não. Muito pelo contrário. Para a gente estabelecer um caminho para facilitar a relação. Eu tenho certeza que muitas relações que vocês têm são ótimas e outras são horrorosas. Porque exatamente falta essa comunicação. Marcel está aí, Marcel, eu quando jogava, quase me levou para o Bragantino, né, Marcel? Quase me levou para o Bragantino, não deu certo, porque o Marquinhos estava muito ocupado com os ônibus dele lá, enfim. E eu falei isso para ele até hoje. Eu tinha... rapaz, eu já estava com passe livre. E passe livre nos anos... Em 89, começo dos anos 90, era assim um carimbo de ovelha negra. Né? E tem uma história... Aí, por isso, por conta do passe, da minha participação, primeiro projeto que muda a legislação para eliminar o passe, saiu de um congresso, de um seminário meu, com o deputado Aline Quinalha. Depois é que veio Pelé, depois que verdadeiramente tudo ficou pensado ao primeiro projeto, a gente discutiu, eu trouxe o Bosman para o Brasil. Para quem não sabe, o Bosman foi o atleta que resolveu afrontar a FIFA e a UEFA lá na Comunidade Europeia e mudou toda a legislação lá, depois veio para cá, enfim. Então, a gente tem um histórico, mas eu acho que fundamental é entender qual é a função do agente, e o atleta tem que entender isso, né? E aí, pensando um pouquinho, o Jorge foi muito feliz quando ele falou que essa é uma questão do futebol. Aí a gente muda de modalidade. As outras modalidades, infelizmente, os atletas, a maioria, eles não acham que são profissionais. Eles continuam com aquela cabeça do tal do amador, que hoje, em termos de lei, né, mudou a nomenclatura, é um não profissional. E a coisa fica complicada, porque não tem registro de contrato, né? É mais difícil da gente organizar.
E eu sou de São Caetano aqui. Teve um caso lá que o clube fazia o contrato fez um contrato de 7 jogadores com a gente. E o agente é que distribuía os valores. E nem sempre ele distribuía. Então isso vai manchando essa relação. O que a gente precisa, exatamente, o que a gente precisa é melhorar isso tudo. A minha discussão no nosso trabalho, na defesa da categoria, eu sempre falo, eu não defendo o atleta de futebol só. Eu defendo o futebol, eu defendo o esporte. Porque quanto mais o esporte estiver organizado, fica bom para todo mundo. Mais benefício para todo mundo. Quando eu vou para Brasília e digo, olha, essa SAF do jeito que vocês estão querendo fazer, não vai dar certo, fala, mas lá vem ele de novo. Lá vem o chato de novo. Ó, quando vocês querem estabelecer que a cláusula penal seja unilateral em favor do clube, fala, ó, esse negócio não vai dar bom, não. E o resultado é isso que a gente tem visto. Embora o futebol, ele vive um paradoxo brutal, porque nos últimos 12, 13 anos, nunca teve tanto dinheiro no futebol. Espera aí, deixa eu refazer isso. Nunca teve dinheiro nas séries A e B do brasileiro. Fala de futebol, tem o trem do Amapá. Alguém sabe que existe o trem do Amapá aqui? É futebol brasileiro profissional, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também quando fala de futebol brasileiro, assim, de uma forma genérica. Eu até fiz uma provocação para o Grafietti, que ele fala, o relatório convocados do futebol brasileiro. Eu falo, opa, não é não. Tentei falar com ele, ele está para me dar uma resposta faz um tempo. É o relatório convocados da série A1 do Campeonato Brasileiro. Porque não está o Atlético de Mogi, não está o Olaria, não está o Nova Iguaçu. Cara, então a gente tem que entender esse perfil aí. Entender que também para o Nova Iguaçu, para o Atlético de Mogi, para o Olaria, para o trem, tem que ter o agente também. E com base nisso, na gestão do Caboclo, do Rogério, eu ia credenciar o sindicato como agente. Ele me negou. Eu estava brigando com ele por causa do Joinville lá. Ele me negou. E tanto é que, na verdade, eu estou substituindo aqui o craque da história, que é meu filho. Ele que era para estar aqui. O Guilherme Martorelli. Ele tinha um seminário dos advogados aqui no Paraguai, da AIAF, Associação Internacional dos Advogados de Futebol, que eu também sou membro, mas eu tive que ficar por aqui. O Guilherme passou pela prova e está credenciado. Porque nós temos um projeto que a gente abre a oportunidade para que os jogadores que estão sem contrato possam treinar, né, ficar em dia para poder se recolocar. E esses não têm agente. Então a gente sabe que tem todo tipo de jogador. Agente ou aquele... Geralmente começa assim, tá? O meu filho joga muita bola. Você não quer ser agente dele? Você faz o quê? Eu sou açougueiro, mas seja agente dele. Esse é um problema que a gente tem. E cai para nós lá toda hora. Porque você fala bem, você pega meu filho, vai agenciar meu filho. Tanto é que proposta para que eu faça agenciamento de atletas, para mim, não, toda hora. E eu nego todas, porque não é o que eu quero, não é a minha missão, é a minha função. Então, entender esse meio todo aí, acho que esse painel aqui tinha que ter 3 dias, pelo menos. Acho que poder tocar nos pontos todos, mas fica aqui a minha primeira participação. Obrigado, Martorelli. A gente vai tocar nos mais importantes. Eu queria passar a palavra para o Jorge, porque você levantou uma questão que é de números, né? Que é a parte do quanto o futebol representa a própria economia, do próprio PIB. E aqui, gente, a evolução da indústria, vocês podem ver por esses números que a gente está trazendo, pela própria natureza jurídica dos clubes, né? Os clubes começam com associações civis, clubes de remo, e hoje os clubes se organizando com uma atividade, com uma empresa, uma atividade empresarial. Um ano atrás, eu vim aqui no Club Expo falar dos reflexos da SAF no esporte olímpico. O que uma SAF no Vasco da Gama, no Botafogo, que já há de impacto nos esportes olímpicos, no remo, enfim, para todas as modalidades que esses clubes desenvolvem.
E aqui é uma questão de, agora o MCO, né? Esse conglomerado de clubes. Então a indústria se desenvolve e os números são assustadores, né? E esse reflexo a gente vê para todas as modalidades. Claro que cada uma tem o seu ecossistema, que a gente vai tratar um pouco mais adiante. Mas o Marco Aurélio trouxe aqui as questões dos registros, né? Dos atletas profissionais, dos clubes profissionais, do cenário de clubes de Série A e B e de todo o resto. A gente viu, por exemplo, o Red Bull, que não conseguia se classificar para a quarta divisão do futebol brasileiro. Era a 1 do Paulista, mas não conseguia se classificar para a quarta divisão. E tinha que reportar isso para a Áustria, para a Red Bull, que não tinha justificativa, um clube com investimento. Então, qual foi a solução? Adquirir o clube da Série B, né? Já foi até citado aqui, o Bragantino, e com todo o investimento, hoje é uma das principais forças do futebol brasileiro. Um exemplo aí de MCO dentre tantos outros. Mas, Você me permite só uma coisa? Que eu falei do paradoxo e fiz um desvio. O paradoxo é que nos últimos anos, tanto dinheiro, em consequência, tanta dívida. Alguns clubes baixaram bem o seu endividamento, mas o total da dívida dos clubes brasileiros tem aumentado ano a ano. Então, dá para perceber que nós estamos errando a mão em alguma coisa, né? Jorge, quando as pessoas estudam o futebol, nesses cenários, né, salários astronômicos e essas cifras, queria que você passasse um pouco esses números, de quanto representa esses atletas que ganham, né, tem um salário mínimo, o número de agentes, o que representa o número de atletas registrados na CBF, o número de agentes, para a gente ter uma ideia um pouco desse cenário. O RNI... Pega aquela água para mim, por favor. Gratidão, querido. O Marco Aurélio falou uma coisa que me chamou a atenção e começa a criar o que você vai falar. Quando a FIFA descredenciou e passou para as federações, a FIFA deixou duas coisas negativas no ar. Os 3% de comissão e o nome pejorativo intermediário. Você falou. Então, eu nunca usei a palavra intermediário. Me recuso. Esse tempo todo eu sempre me recusei, até porque na Lei Pelé é agente de futebol, não é intermediário. Quem inventou esse nome pejorativo foi a FIFA. E ela deixou no ar os 3% e saiu. E o primeiro regulamento da CBF de 2016, ele veio batendo doído, os 3% como uma obrigação, e veio batendo doído também no intermediário. E com muita luta, né, o Pedro me ajudou muito nesse processo, nós conseguimos reverter o regulamento de 2017 e melhorar o de 2018. Tudo foi abaixo. Foi lá, foi um comitê atuante, toda hora lá, fazendo ofícios e tal. Reunião, eu fui. Várias reuniões, teu avô, sempre era o nosso consultor-chefe. Então, assim, por exemplo, o Sr. Juan foi professor disso também, junto com o Léo, o Reinaldo. O nome do agente foi obrigado a sair do contrato. Isso foi uma ação da BAF. Então, todo contrato federativo profissional tem que ter o representante, e o representante assina esse documento. Isso foi a BAF. A mudança de 2 para 3 anos de contrato foi a BAF. Conseguiu junto com a CBF. Aí vem a FIFA agora e tira. Né? Então, são muitas coisas assim desagradáveis. Nós éramos 229 agentes em 2015. Quando passou para as federações, hoje nós somos 1.840 agentes. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Se nós somos hoje 30 mil aproximadamente jogadores registrados como profissional, se der errado um pouco a coisa ali,
Desses 30 mil, 51% ganham salário mínimo. Então, quer dizer, 15 mil jogadores ganham salário mínimo. Os outros 43, 44% ganham do salário mínimo a 10 mil reais. Ok? Então, vamos fazer um conta aí. De 30 mil, vai sobrar aí tranquilamente 1.500 jogadores. 1.500 jogadores que ganham acima de 10 mil reais. Desses 1.500, pode botar aí 2%, pode botar aí 700 jogadores ganham mais que 50 mil reais. A conta não fecha. Então, o que acontece? Foi uma luta muito grande, a gente sempre batendo lá na CBF, cara, tem que qualificar os agentes, porque a palavra intermediário, eu vou ser intermediário, é mais fácil. Eu não vou perder tempo, ensinar, fazer tudo que a Stephanie sempre fala aí no debatendo isso, de te dar carinho, de dar atenção, de orientar, o que você tem que fazer com o dinheiro, quando você ganha uma carreira curta. Então, tudo isso é um trabalho, isso é um agenciamento. Isso é ser um agente. Como o Martorelli falou muito bem, em vários filmes americanos, o que o agente faz? Né? Os agentes do NBA, beisebol, tudo. Então, é um trabalho de agente mesmo, aquele cara que vai lá, trabalha, estuda, briga, não fala o que o jogador quer escutar, fala o que ele precisa escutar. Então, tudo isso, todo esse acompanhamento. Então, isso a gente sempre debateu com a CBF. Então, hoje nós saímos de 229 para 1.800. Hoje, qualquer um é agente de futebol. Qualquer um é agente de futebol. Não tem qualificação, não tem responsabilidade. Dos 1.800 agentes, eu boto a mão aqui no fogo. 1.200 não tem um jogador registrado. 1.200 dos 1.800 não tem um jogador registrado. Então eu já falei para a CBF também, quando eu falo o nosso comitê, a gente vai lá e sempre o Vitor de Cruz, quando era presidente do CNMP, ele foi durante 3, 4 anos presidente, a gente sempre pedindo uma audiência com ele, aí ele conseguiu levar 10 agentes. De Marvel Lois, Carlos Leite, o Antônio estava presente nessa reunião. E nós mostramos para o Vitor o que o agente faz, como ele fomenta o mercado, como ele ajuda os clubes hoje. O que eles fazem? Ele pede, chama o jogador, estou precisando de 2 anos de sangue, 2 anos disso, pede para o agente lá e ele vai pagar. Estou precisando, está na hora de tirar teu passaporte. Pede para a gente lá que ele faz. Coisa que é obrigação do clube fazer. E o agente faz. Então, assim, nunca houve. Então, é uma das coisas que nós sempre debatemos lá na CBF, nessa reunião, o Petrus, né? Ele, Vitor, a gente boa demais, cara profissional demais. Ele entendeu. Ali naquele dia ele falou comigo, naquele dia ele falou, João, agora eu entendo o que vocês fazem. Eu não sabia que a gente fazia tudo isso. Ele não sabia. E era presidente do CNRD durante 3, 4 anos. E sabe qual o maior cliente do CNRD? Os agentes. Ele paga as maiores custas lá, são os agentes. Posso fazer uma parte, Jorge? A última conta que o clube paga é o comissionamento. É o contrato de comissão com a gente. Então, invariavelmente, essas cobranças são judicializadas. Dentro do sistema de futebol, há essa câmara específica, que é a CNLD. Então, são os maiores clientes, né? Essas ações ajuizadas por agentes contra esses clubes. E só para lembrar, né, que essas pessoas, essa atividade, pode representar treinadores e os próprios clubes. Não só jogadores. O futebol feminino também. Futebol feminino. E aqui, agora eu queria passar um pouco aqui na parte da Stephanie, no know-how mesmo da Stephanie, nessa parte de informação, de cuidar da carreira,
como você maximiza o sucesso desses atletas, a parte de imagem, a própria saúde mental, né? Você trabalha muito com isso, e ouvir um pouco mais a parte da vida do atleta e da sua, qual a sua, né, atividade aí para impactar nessas carreiras. Quando hoje a gente vai fazer a gestão de carreira de um atleta, a gente tem que lembrar que ele é um ser humano com sonhos, desejos, objetivos, às vezes não muito claro. Então o primeiro passo, quando eu começo a representar um jogador, é exatamente entender onde ele está, onde ele almeja chegar, qual é o seu sonho. Eu pergunto para ele, pode delirar, não tem problema nesse momento. Meu sonho é jogar, por exemplo, no Real Madrid. Tá bom, então para a gente alcançar esse objetivo, eu vou depender muito de você, obviamente. E óbvio que de outros fatores que vão estar durante a carreira dele, dando todo o suporte necessário para que ele conquiste esse objetivo. Mas o principal é ele. Então, assim, o comprometimento dele com a carreira dele, com a alimentação dele, com o sono dele, com o dia a dia dele no clube, com as emoções dele no que diz respeito ao dia a dia dele, com todas as pessoas, seja no clube, o treinador olha com cara feia para mim, ele olha com cara feia, ele chega atrasado, ele vai ter essa conduta ou ele vai reverter essa situação porque ele lembra que o grande objetivo da vida dele é chegar no Real Madrid. E aí eu sempre ajudo o atleta a enxergar os 4 pilares, que é a parte física, técnica, tática e comportamental. Então, a tua parte física, o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode melhorar? E sempre em contato com o clube, para a gente entender as cargas de treinamento dele, para que o que ele venha fazer na parte física seja de fato um complemento e não algo que venha prejudicar ele, por exemplo, que ele venha lesionar. A parte técnica, como que hoje ele treina no clube e aprimora a parte técnica. Os treinamentos são mais globais ou os treinamentos são mais individualizados? Quando eles são individualizados, você treina a repetição? Não, Esther, não consigo, não tenho tempo. O que a gente pode fazer fora do clube para potencializar isso? Vou dar um exemplo. Eu tinha um zagueiro e ele sempre reclamava que ele tinha um pouco de receio, medo de fazer gol de cabeça quando tinha uma bola parada. E a gente fez um trabalho técnico com ele, para ele aprender os movimentos corretos de cabeceio. E ele começou a fazer gol de cabeça. Então não tem mistério, não tem segredo. É ter essa conversa, do meu ponto de vista, como a gente sincera com o jogador, entender quais são os desafios, os problemas dele, o que ele pode melhorar, e aí dentro dos profissionais que eu conheço, o que eu posso ajudar ele orientando, mostrando, apresentando, para que como o desejo dele de se superar e de alcançar os objetivos dele, ele consiga reverter essa situação. Então isso no aspecto técnico. Parte tática, então o Lucas e o Luiz aqui, da UES, eles trabalham comigo, o Lucas faz toda a parte de scouting dos jogadores, da análise de desempenho, que é algo que no meu escritório eu não abro mão. Por quê? Porque todos os nossos jogadores melhoram muito quando eles começam a fazer esse tipo de trabalho. Então, a parte de consciência. Eu estava tendo uma discussão com meu pai, ele veio bem bravo, brigando comigo, gente, falando assim, um jogador que hoje não tem leitura de jogo não vai chegar em alto nível. Não adianta ele ser bom tecnicamente, fisicamente, ele está se dedicando, mas se ele não tiver leitura de jogo, tomada de decisão, ele não vai chegar no alto nível. Então, a gente trabalha muito isso com os jogadores para que no dia a dia eles consigam enxergar o que eles estão fazendo. Se eles não estão fazendo, o jogador titular, o que está fazendo você deveria fazer para que você fosse titular, e a parte de análise do adversário para ajudar ele antes do jogo. E por fim, a parte comportamental, parte psicológica, que eu sempre trabalho em conjunto, em parceria com diversos coachings, psicólogos, que me ajudam muito com os jogadores. Principalmente no quesito ansiedade. Eu mando hoje todos os jogadores assistir um filme do Divertidamente. Vocês assistiram? Quem assistiu? Levanta a mão. E o bonequinho da ansiedade, gente? Eu falo, vocês estão parecendo esses bonequinhos, vocês estão loucos, estão muito ansiosos, fazendo aí as imagens mentais de tudo que pode dar errado, ao invés de fazer a parte boa, positiva, né?
Então, eu tenho muito suporte da parte dos psicólogos, dos coaches, e eu percebo que os atletas se sentem mais calmos, seguros, reflexivos e conseguem fazer uma melhor gestão emocional nesse sentido. Eu acho que por eu ser uma agente mulher, eu vou puxar a sardinha para o meu lado feminino, eu consigo ter uma abertura muito legal dos atletas em trazer determinadas questões, situações do dia a dia, seja no clube, seja na vida pessoal dele, de desafios que ele precisa se abrir e que isso reflete em campo para que eu possa orientar um profissional adequado para que ele consiga performar de uma forma melhor. Então, problemas de saúde de um familiar, que às vezes afeta e gera insegurança nele, questões financeiras, porque a gente estava falando desses grandes números, né, de condicionamento, imagino que os jogadores recebem, mas os clubes muitas vezes, como o Martinelli disse, a taxa de dívida, não honram, o jogador estava esperando aquele valor e o que ele vai fazer agora. Então, isso tudo interfere no aspecto emocional e o jogador acaba tendo um impacto no que diz respeito ao dia a dia e na performance dele. Então, eu, como agente, hoje trabalho muito focada nesses 4 pilares, buscando ter esse diálogo constantemente com os jogadores, para a gente buscar sempre ajustar isso na medida do possível. O problema vai ter, não tem como, ninguém é de ferro e consegue passar, às vezes, ileso pelos problemas, mas como a gente vai minimizar o impacto disso no que diz respeito ao dia a dia dele no clube e ao grande objetivo que ele tem na carreira dele. A gente vê tanto um trabalho do sindicato como das agências, né, dos agentes, esse cuidado com o atleta que extrapola ali a negociação do contrato, uma transferência. Vejam, né, essa gama de serviços aí e a necessidade que esses atletas têm. Né? Muitos não têm capacidade de pagar uma conta, né? Não têm hipossuficientes por completo e não tem nenhum grau de instrução. E agora, Martinelli, na sua fala, né, voltando ali na base do Palmeiras, você reportou a dificuldade de ter essa interface com o empresário, aqueles representantes de atletas, e me veio na cabeça a autorrepresentação. Porque o que passou a ocorrer no mercado, né? Esses atletas, eles têm esse direito à autorrepresentação, mas ao mesmo tempo ele tem um contrato em que dá exclusividade para a gente representá-lo no mundo inteiro. Né? E essa exclusividade vai ter 3 anos, 2 anos, enfim. Mas muitas vezes os atletas também usaram esse subterfúgio para ter outros agentes, para quebrar esses contratos, alegando a autorrepresentação. Né? Então, de fato, isso está reconhecido agora no regulamento da FIFA como um direito absoluto. Qualquer cláusula no contrato de representação entre o atleta e o seu agente que viole, diminua e obste esta autorrepresentação é considerada nula. E aí você entra um pouco na minha área, que é a parte, né, do litígio, de você descobrir se o atleta se autorrepresentou de fato ou não. O atleta vai para o Japão, a Turquia, vai para a Rússia, fala que viu o contrato, não domina o idioma. Então eu queria que você passasse um pouco da sua experiência, né, de atleta que de fato se autorrepresentou, né, de seus familiares o ajudavam nessa parte extra-campo, porque isso é uma linha muito tênue aqui no campo jurídico, nessas ações. É muito discutido a autorrepresentação. Se isso é legítimo, né, porque na verdade você tem um representante ali que está otorgado, mandatado, com exclusividade. Então, eu queria ouvir um pouco da sua experiência na sua carreira, da sua representação e de todos que te acompanharam. O Alexandre, estava ouvindo a Stephanie e me alegra muito. Eu já sabia da qualidade do trabalho deles, né, há bastante tempo. E me alegra muito essa questão comportamental, né? Porque eu tenho formação na área do comportamento também, na área da gestão e na área do direito. Faço um trabalho no sindicato visando tudo isso, né? Aliás,
recebemos agora do Instituto Ethos a outorga de, a gente pode usar o selo de empresa limpa contra a corrupção. Agora, então é novidade, porque a gente se submete a isso. A gente se preocupa, inclusive, em trazer para a equipe, para a diretoria, para todos, essa questão comportamental, porque sem ela, nada, você não consegue tocar nada. Por que eu estou falando isso? Porque a autorrepresentação, ela vai daí, né? Vai daí. Eu já vi venda de procuração. Venda de procuração, que é uma total ignorância da questão jurídica, né? Um agente vendendo a procuração para outro agente. E por valores, né, exorbitantes. Como se essa venda de procuração tivesse validade, né? Então, por que eu falo isso? Porque o atleta, nesse caso, ele permitiu essa representação por conta do valor envolvido, mas não porque ele tivesse afinidade com o novo agente. E aí vira um litígio, aí vem a questão da autorrepresentação, eu não quero mais que você me represente, eu vou me representar. Aliás, a minha família, meus irmãos mais velhos, eles entraram só no Palmeiras. Depois que eu me desvencilhei do Palmeiras, era eu e eu, né? É autorrepresentação. Era eu e eu, no Náutico, no Paysandu, no Goiás, enfim, era eu e eu, São Caetano. E aí que é o problema. O problema todo acho que é falta de informação. Eu bato nessa tecla, comunicação e informação, de saber como você pode proceder. Como que você pode proceder? E eu uso uma coisa, desde que eu jogava, eu falo isso e falo para os meninos. Negocia tudo que você pode antes de assinar. Depois que você assinou, cumpra o teu contrato. Ponto. Porque é o que a gente exige do clube. Ah, mas eu pago muito, eu resolvi dar um salário de R$1,5 milhão para o atleta e não tenho condição de pagar agora. Mas quem te disse que isso te dá o direito de atrasar o salário? Você assinou? Você achou que era uma vantagem, que você poderia arcar com isso? Você assinou? Então, se a gente exige de um lado, a gente exige do outro. E tudo vem da questão comportamental, a autorrepresentação. Eu não estou mais feliz com você. Por quê? Porque eu não consegui resolver os meus problemas com você. É casamento, gente. Tudo é relação, é casamento. Eu não consegui resolver meu problema com a Stephanie, agora eu não quero mais, vou embora. Mas espera aí, nós temos um vínculo. Esse vínculo, ele resulta em perdas e danos? Dano patrimonial? Ele resulta sim ou não? Ele é válido? Porque eu peguei um monte de contrato que não era válido. Você tem uma cláusula de rompimento para um lado só. E quem é do direito sabe que, né, as obrigações são bilaterais. Né? Então, se você quer ter uma cláusula, isso, para muita gente que está aqui, imagino, tentando entender um pouco dessa relação, não adianta você fazer um contrato com um atleta dizendo, olha, eu vou arrumar um trabalho para você e você vai dar exclusividade para mim. Eu vou, quando eu arrumar um trabalho para você, eu vou ter o comissionamento X, Y, Z. Mas enquanto isso, eu não faço nada com você. Eu não presto serviço para você para poder fazer com que aquela cláusula que eu queira reivindicar em caso de rompimento tenha validade. Ou seja, eu não te dou nada. Eu só te dou uma expectativa. Essa expectativa tem valor? É discutível pra caramba isso. Né? Se você não tem pecúnia dos dois lados, a expectativa geralmente não tem valor. Porque eu crio uma expectativa de ficar esperando aqui que você me traga um contrato, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Isso acontece. E não gera nada para a minha vida. Aí eu resolvo me autorrepresentar. Esse rompimento, eu tenho que indenizar? Por isso que, para mim, cada vez mais, por isso que é bom a gente ficar com um pouquinho mais de idade. Né? Que não é o caso de vocês, mas nosso caso, meu caso, com um pouco mais de idade, que a gente vai entendendo um pouco mais a vida. E de como fazer melhor, de como gerir
o sindicato de uma outra forma, de levar os princípios de empresa para o sindicato, mas sabendo que a gente está lidando com gente. Tem alguns slogans lá no sindicato que a gente segue à risca. A gente diz que o sindicato é gente que cuida de gente. Mas é que cuida de gente de fora, mas para cuidar de gente de fora, a gente precisa cuidar de gente de dentro. Tudo volta na questão comportamental. Tudo que você for fazer, vem para o comportamental. Eu, por exemplo, eu estou falando que eu tenho formação na área do comportamento porque eu fui fazer psicanálise. Eu sou psicanalista clínico, curso de 5 anos, depois eu fiz uma pós-graduação. Porque, para mim, eu gostava de jogar, joguei no Palmeiras profissionalmente, eu gostava de jogar contra o Corinthians. Eu gostava de jogar contra o São Paulo, contra o Santos. Eu gostava de jogo duro. Jogo que a torcida adversária me xingava. Era esse jogo que eu gostava. E tinha jogador no meu time que não era assim. Eu nunca entendi isso. Por que um atleta, eu vou dar nomes porque assim é um caso gritante. Por que o Luan foi o melhor jogador da Libertadores no Grêmio e no Corinthians não produziu nada? Porque ele deixou de jogar? Ele desaprendeu a jogar? Por que o Borja foi o melhor jogador da Libertadores e no Palmeiras não teve a mesma performance? Tem um monte de coisa envolvida aí, gente. Tem um monte de coisa envolvida aí. Não é só saber jogar. Junto com o nosso projeto lá, que a gente chama de Expressão Paulista, esse que possibilita que os atletas possam treinar para se recolocar. Aliás, é um projeto que eu trato como centro de formação humana. Porque a gente tem coach, tem centro social e tem psicólogo o tempo todo. E, aliás, qualquer atleta que necessite, nós estamos à disposição, gratuitamente, tá? A gente tinha também o expressinho. Então, eu queria, que eram os meninos, né? Os meninos. Então, eu sempre conversava com eles, com os pais, e fazia uma pergunta. Para jogar futebol, basta saber jogar futebol? Para ser advogado, basta entender de lei? Para ser agente, basta entender dos regulamentos da FIFA ou da CBF? Não, tem muito mais coisa, moçada. Tem que entender de gente. Se não entender de gente, não sabe por que o menino tinha receio de ir para a área cabecear. Não vai entender. Por que no jogo de ontem do São Paulo, você olha na carinha do atleta e você percebe que ele vai perder o pênalti? Você olha e ele... Porque tem um monte de coisa. Porque essa profissão é muito interessante. Porque o atleta de futebol profissional, ele joga? Joga? Quem acha que ele joga? Ele não joga, ele trabalha. O atleta de futebol profissional, o atleta de vôlei profissional, ele não faz o esporte, ele trabalha, que é diferente de jogar. Porque quando a regulamentação das férias no futebol saiu do Sindicato de São Paulo, que eram uma das tantas outras demandas que nós impusemos. E aí a imprensa vinha, mas o jogador de futebol precisa de férias? Precisa. Porque quando eu jogava, teve ano que fiquei 10 dias só de férias. Né? E aí, férias, para quem não sabe, no direito do trabalho, que também é minha especialidade, é prevenção de fadiga. Então, se você como é que você previne fadiga de uma atividade altamente estressante, fisicamente e mentalmente, em 10 dias? Não previne. 30 dias. Não sou eu que estou falando. Exatamente. Não sou eu que estou falando, tá? São os médicos e os fisiologistas que falam isso. Ok. Aí a empresa falava, mas não precisa, porque nas férias eles vão jogar. Eu falei, ok. Aí eles estão jogando, não estão trabalhando. Porque uma coisa, eu jogava no gol, para quem não sabe também. Quando eu parei de jogar profissionalmente, nunca mais joguei no gol. Porque eu queria jogar. Eu queria jogar. Eu queria ir lá para frente, eu queria me divertir. Que é diferente. Então, entender tudo isso, né? Como que o ser humano faz para chegar nessa autorrepresentação, quais são tudo que envolve a vida dele, o passado dele, o que envolve o passado, a casa dele, de onde ele veio, quais eram os princípios e os valores que ele tinha lá, o que ele entende de vida, o objetivo de vida, como bem trouxe a Stephanie. Tem que entender tudo isso, senão qualquer relação de agenciamento,
E quando eu tratei de intermediário aqui, não foi para denegrir, nem para levar para um lado pejorativo, tá, ô Jorge? Qualquer relação, ela depende de tudo isso. E de muita informação, muito conhecimento. Porque só tem uma salvação na nossa vida, viu? Eu falo para a minha equipe, eu acredito que a gente tem conhecimento e a gente se autoconhecer. A gente não tiver conhecimento e se autoconhecer, a gente fica botando a culpa nos outros. Né? Aquela história, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ah, mas a minha carreira não deu certo, a culpa foi do clube. A minha carreira foi truncada. Um pouquinho da minha história. Eu era sindicalista dentro do Palmeiras sem saber que era sindicalista. Eu ia discutir pelos meus companheiros. Eu me desgastava com esses dirigentes. Né? A culpa foi do Palmeiras? Antes de estudar, antes de fazer psicanálise, eu achava que era do Palmeiras. Mas não, era minha, a culpa foi minha. Porque eu tinha razão no que eu reivindicava. Eu não tinha razão do jeito que eu reivindicava. É diferente. Então tem muitos atletas hoje que os clubes não querem ver nem perto por conta disso, ainda hoje. Porque não estão preparados para lidar com esse mundo louco. Com esse mundo louco de que eu sou titular, isso aconteceu comigo no Palmeiras, tá? Sou titular, trocou treinador, não é mais. Mas por quê? Porque não é mais. Peraí. Eu vinha bem, não é mais. Como é que você lida com esse mundo louco? Se você não tiver uma base emocional, você não lida com isso. Aí você fica bravo com o treinador, quer sair no soco com o treinador, você se desgasta, saiu no soco, você se desgastou a primeira vez, isso corre para todo lugar. Ninguém quer saber o que fizeram com você. Aquela coisa, né? Não importa o que o mundo fez com você, importa o que você faz com o que o mundo fez com você. Então, tudo isso da autorrepresentação é importante, além de tudo, ter esse conhecimento. Que você resolve a questão nas relações com o seu agente, porque você está resolvendo uma questão, principalmente com você mesmo. Mas é uma categoria que, aos 27 anos, ele tem um destaque, ele está com o bolso bonito. Como é que segura? Como é que você segura? Mas são só eles? Não, quero ver nós aqui. Nós aqui, mesmo com a experiência que nós temos hoje, a gente passa a ter o bolso bonito, o assédio, eu quero ver quem segura. Então são provocações que a gente faz que é voltado só para a categoria. Ah, mas o atleta... mas quem é com 22, 23, 25 anos, com o bolso cheio, segura? Pega os filhos dos grandes empresários que não precisaram fazer, não precisaram trabalhar como os pais trabalharam. Vê se segura. Ah, mas a tua categoria, Martorelli, é muito desunida. Qual categoria unida? Aponta uma. Eu dei aula de direito coletivo, tá? Então, desde a Revolução Industrial, eu estudo bastante esse negócio. Qual categoria? Os jornalistas são unidos? Tem categoria unida? Nós não temos cultura. Aí é uma outra questão. Eu venho trabalhando bastante tempo para a gente tentar mudar a cultura e a mentalidade no esporte brasileiro, nas relações. Porque o dinheiro só não resolve. Muito pelo contrário, o dinheiro está atrapalhando, como eu disse aqui. O dinheiro está atrapalhando. Quanto mais dinheiro está entrando na série A1, A e B do brasileiro, está atrapalhando a organização e gerenciamento do esporte, do futebol. Se você pega nas outras, eu acompanhei também a evolução do vôlei aqui, como era feito. Eu discuti até com a Ari Graça quando a gente dava aula na ESA juntos. Que ele fez uma coisa interessante para o vôlei brasileiro. Ele reforçou as seleções, mas a base, os clubes estavam assim, deteriorados. Mais recentemente que as outras modalidades coletivas, principalmente, que é as que mais chegam para mim, estão fazendo uma estrutura para isso. Mais recentemente, uns 10 anos. Mas você pega o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, por exemplo, tem 6 times. 6 times. São 11, mas 6 times que disputam a Liga Nacional. Você pega, vamos para o futebol feminino, é um outro problema. 2027 a gente vai sediar a Copa do Mundo aqui. Nós não temos, temos 10 clubes de futebol feminino, 10 clubes que estão em situação regular. Os outros todos não estão em situação regular com relação ao contrato registrado. Porque, não sei se vocês sabem, ainda não caiu a necessidade, a obrigatoriedade de no futebol ter contrato para registro.
futebol, não fala se é masculino ou feminino. Elas vivem um regime profissional. Tanto é que recentemente saiu uma decisão que as atletas do Flamengo aí de 3 ou 4 anos atrás ganharam ação porque foi reconhecido o vínculo de emprego. Então, do que a gente está falando, gente? Tem um monte de teoria no futebol hoje. Estou fazendo uma outra pós-graduação agora de compliance, governança e auditoria. Então, tem curso que fala de compliance no futebol. Consegue aplicar? Governança no futebol. Consegue aplicar? Eu conheci vários diretores jurídicos e diretores de marketing que queriam, agora nós precisamos fazer uma ação de marketing, precisamos tirar o Alexandre do treino um pouco mais cedo, porque tem uma... Não vai tirar o Alexandre, não. Na verdade, não é nem tirar, né? É assim que acaba o treino, ele tem que ir embora. Não vai tirar. Não, porque ele não pode se expor. Ele vai se cansar. Que é o que os caras lá fora vêm fazendo há bastante tempo e vêm ganhando da gente. Eu também lá atrás discutia a necessidade de um curso, né? Para melhorar a capacidade dos treinadores no Brasil. Hoje a gente vê aí, né? Estava conversando com o Jorge. Hoje, cada clube da Série A1, da Série A, é A1 aqui em São Paulo, eu sempre misturo, da Série A do brasileiro, tem 9 estrangeiros. A metade dos treinadores da Série A do brasileiro, treinadores estrangeiros. O que a gente está fazendo com o nosso futebol? Será que é só dar uma olhadinha para a Inglaterra e não vai perceber? Que o campeonato é forte, mas com um jogador que não pode servir a seleção, que não pode servir, né, o país. Então, sim, a gente tem bastante coisa. Quem está aqui e está afim, tem bastante coisa para trabalhar. Eu espero que a gente possa estimular, né, essa vontade de vir ajudar. Marconi, obrigado. Fiquei pensando aqui na parte de preparação dos atletas, né? Da figura do coach nos esportes americanos. Né? O atleta ele vem lá no basquete, no college, destacando, aí entra a figura do coach. Olha, os jornais vão dar para ele você não pode sair uma foto com uma bebida alcoólica na mão. Você tem que ter media training, prepara esse atleta para entrar para o jogo, né? E aí, na hora que ele vai lá, tem a carreira dele, na hora que ele vai se aposentar, esse coach volta, Stephanie, você vai sumir nos jornais, não vai ter, seu celular não vai tocar como tocava antes. Né? Agora você pode começar a beber. Prepara este atleta para a sua aposentadoria. Aqui a gente joga os leões. A gente joga os leões. Você vê o nosso maior craque nos últimos anos, a questão de imagem reputacional deste nosso maior craque. Porque a gente joga os leões, põe uma entrevista coletiva, né? Desrespeito o capitão, desrespeito o técnico. Aqui a gente tem um cenário totalmente diferente. Jorge, queria voltar aos tribunais. Queria aqui falar um pouco do gastar o juridiquês. A gente bateu na representação e tem questões, por exemplo, técnico de comissionamento, dupla representação, uma entidade privada na Suíça, que não é de classe, não é um sindicato, o FIPRON, que é um sindicato dos atletas a nível mundial, o SAPES, que é um sindicato aqui a nível estadual, é uma entidade privada da Suíça, regulando uma atividade onde a lei federal em todos esses países, e a gente vê essas liminares, essas decisões pipocando. Espanha, França, Bélgica, República Tcheca, e aqui a sua intervenção pela BAF. Queria que você falasse um pouco dessa ação na Barra da Tijuca, os efeitos, se contempla só os associados da BAF, enfim, passasse um panorama, por favor. Eu tinha perguntado uma vez do RMI de 2019. De 2019 até 2023, outubro, dia 1º de outubro de 2023, a FIFA toda hora avisava, daqui a 6 meses vamos regulamentar. Aí passou um congresso, não sei onde, daqui a 6 meses o regulamento. Daqui a 6 meses o regulamento. E a FIFA sempre blefando, falando que respeita a Constituição do Capitão. Pois é. A FIFA sempre fala isso. Não, respeitando a Constituição. Então, o que aconteceu? A FIFA ela foi protelando, até que chegou em outubro o regulamento da FIFA.
E esse regulamento, ele é covarde. Ele é covarde em todos os sentidos. Nenhum de vocês pode assinar um contrato de regulamentação com o jogador com aquelas cláusulas da FIFA. Cara, você não tem direito a nada. A nada. Você trabalha 2 anos. Primeiro, você pegar um jovem, que hoje vai ser com 15 anos e 6 meses, essa sugestão nós temos lá na Conmebol para fazer, para chegar a 15 anos. Aí eles botaram 15 anos e 6 meses, você pode assinar um contrato com um atleta. Essa sugestão foi nossa, foi da parte, lá na Conmebol. Então, o que aconteceu? Aí ela veio e foi protelando, até que ela falou, bom, vou soltar o regulamento. O regulamento foi covarde. Os 3%. Porque a única coisa boa que tem no regulamento da FIFA é conscientizar o jogador que ele tem que pagar comissionamento, porque existe um trabalho. Mas nós mesmos, os agentes, acostumamos jogadores novos. Nós acostumamos ele, nós fazemos o clube pagar a comissão e o jogador não paga a comissão. Jorge, posso esclarecer? A gente está falando com o Stephanie, são 6 meses antes de assinar o primeiro contrato profissional. Por isso que o Jorge com 15 anos e 6 meses, porque na nossa legislação, no futebol, o atleta pode assinar o primeiro contrato profissional. Agora, não sei se no Japão, na Turquia ou em outro país, a profissionalização é uma idade diferente. Mas não é um regulamento da FIFA já. Então, o que acontece? Aí, foi covarde. Aí, o que aconteceu? Um cara, através, ele tem assim, na EFA, que é uma associação da UEFA, e nós éramos membros dela. Depois de uns anos, descobrimos que a EFA, que era a maior da Europa, Associação de Agentes, ela estava sendo totalmente coordenada e administrada por advogados. Aí foi quando nós saímos da EFA. Né? E foi criada a TFF, que é o presidente lá da Estelar, da Robon, e a Rafaela Pimenta também. Então, assim, e eles criaram a TFF. Me auxiliaram. E hoje Colocar à disposição. é membro da TFF. E a TFF está muito forte. Meio-dia, né? Eles sozinhos, eles gastaram 3 milhões de euros para ligar para a FIFA. Eles sozinhos. E acabou que um agente alemão, claro que foi orientado, com certeza, pela TFF, ele tentou uma ação pedindo a anulação do regulamento. Então, assim, por que a Constituição da Itália tem, dentro da Constituição, o regulamento de futebol? Então, protege os agentes e jogadores da Itália. Na França, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Entendeu? Então, são os únicos 3 países que têm um regulamento dentro da Constituição, tem os direitos do futebol dentro da Constituição. Nós tentamos fazer isso aqui também, colocar alguma coisa na lei direta, né? Mas, de qualquer maneira, veio o regulamento. Quando veio o regulamento, aí entrou esse cara, uma gente isolado, na Alemanha, e ele conseguiu eliminar. Depois foi a Espanha, depois foi a Itália não precisou, nem a França. Depois veio a Tcheca, a República Tcheca. Bom, aí o que aconteceu? Aí veio a Inglaterra. A Inglaterra saiu em julho do ano passado. Foi quando nós começamos a debater esse assunto, cara, entrar. Porque nenhum continente ainda, a Europa, tinha entrado contra a FIFA. Né? Então, assim, aí resolvemos, mas quanto custa isso? Vamos fazer levantamentos, quanto custaria uma ação dessa? Chegamos a 300, 400 mil dólares. Aí até que a gente pegou um advogado muito bom, o doutor Ayudo, do Rio de Janeiro, e ele gosta de futebol, muito dependente de ser botafoguense.
mas ele é uma pessoa que gosta do nosso trabalho, gosta da minha pessoa também. Fui lá fazer uma cena com ele e ele fez um valor mais baixo. Claro, nós vamos ganhar isso aí. Aí entramos na ação. Quando nós entramos na ação, ele assim, a FIFA ficou muito pé da vida, começou a mandar recado, ligar, e ameaçando e tal. Tudo seguindo o rumo. Aí ganhou na primeira instância. Quando nós ganhamos na primeira instância, ela recorreu para um advogado da Bahia. E esse advogado da Bahia, ele foi mal. Aí recorreu a desembargadora não teve a liminar. Quando não teve a liminar, aí a FIFA foi voluntária. Cancelou o regulamento, suspendeu o regulamento da FIFA. A nível mundial. Tá? A nível mundial. Mas foi em razão de um outro continente, e principalmente o Brasil, que é o forte da América do Sul, de ter entrado para eliminar. Entendeu? Então isso repercutiu no mundo inteiro, no mundo do futebol. Contempla todos os agentes brasileiros, não só os associados à BAF. Hoje são 1.800 intermediários, a gente tudo misturado. Então, assim, quando nós começamos a levantar, a contribuição de cada um e tal, bom, pessoal, quem bancou essa operação foi 38 pessoas. 38 pessoas, de 1.800 na época. E todo mundo foi salvo, porque a liminar foi em novembro, de novembro para dezembro. E a janela de janeiro de 24 estava abrindo, e todo mundo foi beneficiado. Todo mundo ia ganhar 3%, passou a ganhar 10%. Então, todos os 1.800 foram beneficiados. E só que pagou foram 34 meses. Ele participou. E a gente não conhecia, cara, então não tinha. Eu liguei, não vou citar o nome aqui, eles são agentes famosos, eles não eram associados, eu liguei para o cara, a cara de pau, ele falou: olha, manda o Pix aí, ele mandou depositar 40 mil. Pô, ligaram para outro, nunca falei com o cara. Aí ela mandou a ver, manda o Pix aí. Pô, parabéns pelo trabalho, e depositaram 50 mil. Foi assim. Então, assim, foi na confiança que nós arrecadamos esses recursos e ganhamos a ação. Claro que a FIFA, né, ela tem um advogado lá da FIFA que sempre liga quando eu dou qualquer entrevista, eu falo: pô, você tem alguma coisa contra a gente? Eu falei: não, cara, eu não tenho não, mas vocês têm que mandar qualquer não. Entendeu? Porque, cara, nós só queremos participar, nós queremos conversar. Então foi aí que a gente. Aí o que aconteceu? A plataforma da FIFA não está funcionando, não registra nada. A plataforma da CBF não sabia o que fazer, né? Apesar de ter um diretor lá, uma pessoa maravilhosa, um cara que sempre está dando atenção, da orelha. Então, assim, a gente sempre estamos conversando, eu sinto que ele quer que a BAF participe, como sempre participou. Só que, cara, eu sinto que a FIFA está com a mão nele, entendeu? Está com a mão dentro da CBF. Não faz nada. Vai enrolando, faz alguma coisa assim. É nesse sentido, cara. Então, dia 21 agora do 8, eu conversando com várias pessoas, consultei o doutor Gustavo Pinheiro, do Rio Grande do Sul, o doutor Alexandre, o André Gaudiano, do Flamengo. E começamos a discutir como a gente poderia acrescentar alguma coisa nesse processo. É muito simples. Brasileiros, negócios internacionais, em torno por ano, nas duas janelas, 2.600. 2.600 negócios, 2.700. Desses 2.700, deve ter 500, 600 negócios que nós não participamos. São jogadores que vão para Vietnã, que vão para Malta, que vão sozinhos. Então não existe registro de negociação. Então, na verdade, são 1.600, 1.700 negócios. Se tu pegar 10 agentes, 15 agentes grandes, eles têm
70% desses negócios. A matemática é fácil de fazer. Então, o que e esse imbróglio aí não consegue desenvolver, a gente não tem para quem recorrer, não sabemos o que está acontecendo, como tem que fazer, se paga a taxa lá, a FIFA está cobrando. Cobrou agora mais um ano a renovação. Estou falando comigo. Então, assim, primeiro para se inscrever a gente FIFA foi 600 euros. E agora, para renovar por um ano, são mais 300 euros. Então, assim. Isso para você. Para mim foi 300. Não, para mim. Tá funcionando esse? Não, eu tive que fazer a prova, tive que pagar para fazer a prova. E quem não passa, continua pagando até passar. Não, sim. Eu não precisei fazer a prova, mas estou pagando. Eu tive que pagar os 600 euros e agora 300 na renovação. Então, qual é a sugestão que nós queremos dar para a CBF? Oficializamos a CBF, dia 21 de 8 agora, junto com esse grupo de trabalho que o Alexandre ajudou bastante, o Gustavo, o André de Mano, o Vampiro também, que eu conversava muito com o Vampiro sobre isso também. Então, qual é a nossa proposta? Criar um regulamento interno. Porque esses 1.800 intermediários, a gente tudo misturado ali, cara, o dinheiro sujo está ali dentro. Né? Saíram várias matérias aqui em São Paulo, vários grupos. Posso nem falar que esse homem está fazendo certo aí na saída aí. Lá no Rio eu me viro, porque no Rio eu me comando tem a gente para parar para cá. Então, assim, hoje é triste, mas a qualificação dos agentes hoje, cara, é muito. Então não virou agente, virou um intermediário. Puxa, né? Tem agente que não quer fazer o serviço feio, mas ele bota 5, 6 agentes credenciado intermediário, que hoje você pode ir lá e fazer, se registrar, e você faz o trabalho sujo, de roubar um jogador do Figueiredo, roubar um jogador do Carlos Reis, roubar um jogador do Guarani, e assim vai. Entendeu? Então isso a gente quer acabar. Qual é a sugestão que nós falamos para o ofício agora? De fazer um regulamento interno, porque as operações no Brasil hoje, elas giram em torno de 30 mil contratos. 30 mil contratos. 30 mil contratos, para mim, que nas operações internacionais, faz regulamento interno. O Brasil dá para encaixar isso. E acaba com a figura do agente FIFA. O agente FIFA é para fazer operações internacionais, ou também pode fazer nacionais também. Mas é mais uma ideia que nós vamos sugerir para eles, aí criar um regulamento de proteger. Você pega um garoto, você investe no menino, com a gente que está começando hoje, tira dinheiro da família dele para poder investir, aí o garoto vai levar um chute no profissional, não era. Perdeu o garoto. Aí vem a compra das procurações, que eu acho mesmo. Era tão fácil colocar isso no regulamento, para tudo ser uma maneira para isso. Então, esse é o nosso trabalho. Não é fácil, né? Como você falou muito bem, as classes não são unidas, não são mesmo. Todo mundo se beneficiou de 2 janelas, aquela de janeiro e a janela de todo mundo se beneficiou. Poderia ganhar 3%, ganhar 10%, mas na hora de pagar a conta lá, até agora, a nossa liminar está presente e espero que a FIFA tenha um diálogo, procure ter um diálogo. Cara, não sabemos nada. Não sabemos nada. Não tem como. Se o cara pagou o seguro, tem que pagar o seguro, não tem. Se ele continua sendo ativo lá como agente, como intermediário, não tem essa resposta, nós estamos tentando buscar. Entendeu? Mas ainda não sabemos. Só para vocês saberem que técnica é esse embrulho jurídico, a gente tem a Corte Europeia de Justiça agora para definir definitivamente. É esperada que saia a decisão de mérito no final do ano ou no começo aí de 2025. Né? Então, esse regulamento está suspenso no comitê, a Stephanie falou, né? Então, a FIFA emitiu uma circular suspendendo no mundo inteiro. Porque a partir do momento que a gente teve, né, as liminais em determinados países, naquele país, o regulamento da FIFA estava suspenso. E aí, reiteradas liminais, veio a decisão de Dortmund
da Alemanha, que o Jorge citou, e aí ela dá uma circular para todas as 6 confederações continentais e para as 211 associações membros suspenderem. E há essa decisão da BAF. Uma coisa interessante, quando eu fui na Conmebol, a Conmebol, o grupo, que não eram os caras mais fortes, da Argentina, da Colômbia, mas eu fui lá participar, lá sentindo qual era. Mas assim, o que eles queriam era a Associação do Brasil, porque é a mais forte, é a que tem organização, é que é que discute e tal. E na... Pô, fugiu agora, aí já é a idade, já não escanta não. Mas aí fugiu o que eu ia acrescentar, você estava falando do... Estava falando A limite da suspensão do mundo inteiro. Não, voltou. É assim mesmo. Quando a Inglaterra, porque quando a Espanha perdeu a primeira eliminada, a FIFA vibrou. Aí depois a Espanha foi novamente, perdeu na Bélgica. Aí o cara que julgou não era um cara de futebol na Bélgica. Aí quando a Inglaterra ganhou, a FIFA ficou calada. Ela não se pronunciou. Isso foi interessante. Quando o Brasil bateu o martelo, aí a FIFA falou, opa, agora já está indo para outros continentes. Então, na Inglaterra foi uma decisão arbitral. Foi por arbitragem e não na justiça comum, como foi nos outros países. E aqui, gente, a discussão é que essa regra de limitar o condicionamento num patamar menor, a que o próprio mercado já se regulava, que fere o tratado da União Europeia. Né? Aí a gente chama no direito esportivo de um choque da lex esportiva e do direito estatal. É uma entidade esportiva que regula, né, o futebol e limita esse condicionamento. Então, o que se argui lá é que isso fere o tratado da União Europeia. Mas, gente, presidente Raquel, a gente está encaminhando aqui para o final. Queria saber se eu posso abrir para perguntas. 5 minutos. Gente, perguntas. Aqui, ó. Oi, gente, bom dia. Eu sou Matheus. Sou da Universidade de Manaus, sou psicólogo esportivo. Talvez algumas perguntas, né, que há um psicólogo esportivo na Brasil no meio. Não é bem uma pergunta, mas eu acho que eu fiquei contemplado na fala de vocês, como vocês falam de comportamento, emoção, etc. Mas o motivo de eu ter vindo aqui é porque há alguns anos, trabalho há 8 anos, né, como psicólogo esportivo. Acho que eu conheci a Stephanie pelo Instagram, quando ela falando alguma coisa para paz, né? Cuidado, né, que vocês querem muito cedo buscarem, né, a gente. Conheci o trabalho do sindicato, soube recentemente que vocês contrataram um psicólogo para lá, fiquei muito feliz com a iniciativa. Mas o que tem me chamado a atenção é o quanto vocês têm exercido um papel que diversas vezes impacta o meu trabalho. Né, que é essa tranquilidade, né, que um atleta profissional tem para pensar coisas sobre a sua vida, sobre a sua carreira, quando tem alguém cuidando de parte da vida dele, que ele não dá conta sozinho. Vocês estavam falando de auto-representação, mas, gente, já trabalhei com atletas que não tinham ninguém cuidando de nada. Porque eu falo, cara, não vai para frente, precisa dessa pessoa. Não sei quem, né, você vai ter que procurar, pesquisar. Mas é interessantíssimo como é que a carreira ela vai começando a ganhar um outro desenho, porque em certa medida, algo muito parecido com o que a Figueiredo falou, que a Esther também falou no começo, onde é que a gente vai agora? Onde é que a gente vai chegar? Tem um caminho para isso daqui. Esse caminho, você tem analista, você tem nutricionista, você tem psicólogo, né, e você precisa ter determinado comportamento. Então, não é exatamente uma pergunta, é mais um elogio, né, à discussão que vocês foram colocando, porque eu acredito que isso também acaba fomentando uma realidade do futebol brasileiro, que é a ausência, ainda em massa, né, de profissionais de saúde mental dentro das instituições. Se a gente for pegar só a base, né, que é obrigatoriamente por lei, né, para ser certificado, né, um clube formador, se apenas 50 clubes, né, do Brasil são certificados,
imagina quantos jovens, né, quantos adolescentes hoje estão passando informação nos outros 800, 900, mais de 1000 cursos, e que sequer sabem como enfrentar, né, todo esse patrimônio que é o mundo do futebol, esse universo, esse mercado, né, esse contexto como um todo. Então, queria parabenizar, caso vocês queiram complementar, né, isso, mas fico feliz, né, de ver que vocês estejam pensando nisso. E da parte da psicologia, eu tenho buscado, né, colegas, sem microfone, entender o trabalho de vocês, entender como é que a gente pode contribuir também, né, com o que vocês têm feito nos bastidores e que a gente não vê. Eu queria falar. Nosso lugar não é no jornal, né, o nosso lugar é ajudar, né, quem está aparecendo, quem está sendo visto, quem está construindo histórias do esporte. Legal, me fala teu nome, eu acho que eu te sigo no Instagram. Matheus. É interessante o que o Matheus traz, porque assim, o futebol precisa amadurecer muito, né? Jorge, Stephanie, mas você precisa amadurecer. Porque o psicólogo, no esporte, nos anos 70, ele foi utilizado pelo clube para saber segredos dos jogadores. Então essa história, no nosso meio, corre frouxo. Então até a gente conseguir fazer refazer tudo isso, remodelar isso, ainda há uma desconfiança na área de comportamento no esporte, principalmente no futebol, que é maluco. Se você pega, é lógico, pega os Estados Unidos, os caras lá estão estudando o que o sono provoca na performance do atleta há bastante tempo, né? Há bastante tempo, quer dizer, estão adiantados lá, e a gente não tem essa desenvoltura, essa maturidade para entender isso. No esporte, e aí, lógico, vamos falar sempre mais do futebol, porque é o que mais chama atenção. Isso não é investimento, é gasto. Contratar esses profissionais é gasto. Mas eu vou gastar com isso? E mais, a nossa assistente social, Silvana Trevisan, que trabalha com a gente já há uns 8 anos, ela traz algumas histórias que revive aquela história lá dos anos 70 do psicólogo. Alguns dirigentes querem saber do acompanhamento do atleta para ver se vai penalizá-lo ou não. Não entende exatamente do sigilo da profissão, que é um trabalho para melhorar a capacidade, né, social até do atleta, ele não entende isso. Então a gente precisa amadurecer bastante. A gente queria estar num outro patamar, né? Mas eu que bastante tempo atuei lá na FIFA, lá na Europa, que eu acompanhava, eu gosto disso. Entender por que os caras estão ganhando da gente. Por que o Brasil vai perder nos pênaltis para a Croácia? Vai perder de novo. Se cair de novo, vai perder de novo. Entender, né? Assim, que o comportamento emocional, ele é fundamental nisso tudo. Na performance, e a gente precisa amadurecer um pouquinho, mas legal, eu agradeço, viu? Uma coisa interessante, quando o Ministério Público invadiu lá o CT do América Mineiro, do Atlético, não sei, aí eu fui chamado no Senado para falar em nome dos agentes do assédio sexual dos agentes de crianças. Aí estava o delegado da Polícia Federal, todo mundo lá. Eu falei, cara, cita o nome, cara. Pode falar aqui no ouvido. Quem foi a gente? Esse resumo todo aí. E naquele momento, eles proibiram a competição de crianças só após os 15 anos. Não sei se vocês lembram disso. Então, não tinha mais competição de 11, 12, 13 anos, 14 anos. Isso abre um buraco na formação. Então, não tinha mais competição. Então, foi em razão dessa atitude do Ministério Público. Você deixou a bola pingando, deixa eu só completar. Quem me acompanha aqui, o Alexandre Montrimas, além ele fez todo esse trabalho de vídeo, tudo. Quanto tempo, Ale? Uns 8 anos já? O Ale também é ex-atleta, passou por algumas situações, escreveu um livro que fala a respeito do abuso e do assédio sexual. Então, todo esse tempo ele desenvolve um trabalho, palestras nos clubes, tanto na base quanto em cima. Como se faz a prevenção do abuso do assédio sexual. E além disso tudo, a gente tem um outro diretor que desde 2015 trata da prevenção com relação à manipulação de resultado. Tudo que está pipocando agora, o Sindicato de Atletas de São Paulo desde 2015 já trata.
é que, infelizmente, o conteúdo do sindicato ele é pouco atrativo para a grande imprensa. Mas a gente está nessa parada aí há bastante tempo. Flávia. Eu quero parabenizar o painel e fazer uma pergunta aqui para Stephanie e Jorge, mas quero confirmar que uma colega do trabalho que fala do sindicato, sua humildade que também falou, né, nosso doutor, para o direito esportivo, no doutorado, acho que a qualificação de quem está dirigindo é muito importante. E também várias coisas que ele fala que não falou, que é aplaudir, mas o sindicato tem um trabalho que eu acompanho há algum tempo também, com ex-atletas, de formação, de ajuda. Eu acho que isso tudo é essencial, é fundamental. Eu trabalho bastante na escola, sempre bato com isso, não é muita política do que aquela pessoa que está abandonada. O sindicato tem esse cuidado, então parabéns, nosso sempre. Eu agradeço, querido. Trabalho. E eu fiquei muito chocada num evento que eu fui de Horas do Rio, ao saber, né, até falar no tratamento, que os nossos agentes foram colocados pela primeira vez para ir opinar na situação aqui. E que ao chegar lá, né, encontraram agentes que nunca tinham visto na vida representando cada país, para que isso fosse uma coisa democrática, mas que na verdade era uma opção. Então eu queria, Jorge, saber como lidar assim, com esse tipo de situação, onde a gente tem que mudar, até mesmo o título do painel, eu comecei a rir quase sozinho, que eu faço um estilo de família, e a gente, quando lida com carreira de jogador de futebol, a gente lida com o pai, a gente lida com a esposa, a gente lida com um contexto que não está nesse tratamento psicológico, né, de todo o resto, que acaba prejudicando altamente a carreira do atleta, num grau de eu já vou fazer isso, vou fazer, o atleta não vai e vai parar. Existe, né? A gente, situação. Eu queria saber como fica, como está, essa questão de verdadeiros agentes, né, como a gente até falou anteriormente, tem essa voz. O agente FIFA voltou a ser a pessoa física, não a pessoa jurídica. Voltou a ser novamente criado nacionalmente. Voltou a ser a pessoa física. Ele hoje pode operar em qualquer lugar do mundo. Ok? Então, ele tem toda a liberdade para isso. Os intermediários só podem atuar dentro do seu país, não com operações internacionais. Mas o que eu entendi também do que você falou foi que a formação de família, envolvimento, foi mais ou menos isso. Foi. Depois que o presidente estava na base de Chaganha, preliminar, né, que tinha conseguido na questão dos agentes lá, porque realmente a participação do agente ser essa forma real, e como a Stephanie colocou aqui também, né, no Lorena também, a gente tem vários agentes que têm frente. E muitas vezes estes, pelo volume, acabam em situações que tem que resolver coisas, atrapalhando aqueles que efetivamente têm um projeto, têm um plano de ação. Vou ser bem sincero, eu acho que muitas coisas, estava comentando com uma colega ali fora, que o jogo Flamengo tem a alta, eu sou flamenguista e eu fiquei assustado quando eu vi 6 titulares sul-americanos em campo. Eu fiquei assustado. Isso é um erro incrível. 5 brasileiros e 6. E dois reservas que entrou durante o jogo foi o Varela e o argentino, Alcaraz. Então, na verdade, 8 jogadores sul-americanos jogaram ali, está tirando espaço da formação do Brasil. Está tirando espaço de um jogador que possa ir num banco de reserva para jogar e tudo tal. Então, isso é um crime, na minha visão. Acho que a CBF deveria limitar isso e preferir. A outra situação que eu acho difícil, que atrapalha muito, a família. A família, na formação, o garoto tem 13 anos, 14 anos, não sei se essa pergunta que você... Hoje o menino com 13, 14 anos, quando ele começa a jogar, o pai já sai do trabalho. Então o pai vai viver às custas de uma remuneração, de uma ajuda de custo que o empresário dá.
O pai ganhava um salário mínimo. Aí o menino hoje do Flamengo, né? 7, 8 mil, 10 mil. Eu trouxe agora um garoto trouxe um menino agora do Flamengo, 18 anos, ele ganha 37 mil. Então, assim, quem é que vai mandar em casa? É o menino. Então, o pai, a mãe não tem nada. Eu fiz legumes para você hoje, uma comida bem direitinha, levezinha. Não, mas eu quero hambúrguer, eu quero isso, pode ir no McDonald's lá buscar. Então, isso atrapalha muito. E outra coisa que está atrapalhando muito a formação, as redes sociais. As redes sociais hoje estão matando. Estão matando. O Novão, que é o diretor do trabalho do Flamengo, ele estava falando no outro dia comigo. O Flamengo foi desclassificado nas oitavas, na Copinha. Quando chegou dentro do vestiário, todos os jogadores pagaram e saíram da competição. Todos os jogadores não faziam vestiário. Todos dentro do vestiário. Então isso não vai ajudar na formação de um atleta profissional. E tem aqueles agentes, esses intermediários, os intermediários que acabam fazendo agrados à família, a crianças, e não vai conseguir formar, não vai conseguir dar conceito para esse menino de se tornar um jogador de futebol. Eu não sei se a história queira. Gente, o presidente Raquel aqui já está puxando a orelha, já estourou o tempo. E ela é brava, hein? Eu vou passar para as considerações finais, mas a gente tem uma pergunta. Bicha é brava, bicha é brava, bicha é brava. Bom dia, boa tarde, Ana. Vou ser rápido aqui. Eu tenho muita fala sobre pais de família, né? Eu sou filho de atletas e tenho filhos atletas, né? Então, hoje, meus filhos são atletas e meus avós eles foram. E meu filho estava no sub-20 do Mundial do Atletismo e falou assim: pai, tem um diretor de uma universidade e falou que gostou do meu perfil, e agora? E aí eu olho lá com 18 anos lá no Peru, fazendo essa pergunta, eu falo assim: filho, é o seguinte, você é brasileiro. E quando a gente vê 8 atletas de outra nacionalidade jogando no Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, a gente tem que se perguntar quem nós estamos formando no Brasil para ficar no Brasil e jogar para a nossa seleção brasileira. Meu filho voltou, falou assim: pai, monitor um monte de coisa. Assim, cara, se a gente não conseguir fazer dentro do nosso país, aquilo que cada um faz lá, vai acabar isso. Então, meu pai foi conselheiro do Exército, minha mãe foi velocista, e eu fui jogador de futebol. Tenho filho jogador de futebol e tenho 2 filhos atletas do atletismo. Ou seja, se eu fosse, meus pais fossem para fora, talvez a geração nem ia ter mais. Então, essa pergunta eu quero deixar aqui, ou essa reflexão para todos vocês, porque os agentes estão ganhando baseado na formação que foi feito esse garoto, esse esportista. Nasceu ali, seu 11, 12, 13 anos, até o professor Medina fez uma matéria, falou que agora tem até subespectro, de tão precoce que está começando essas vagas, Então, por que hoje, quando a gente está ali trabalhando com o atleta assim, nos seus 18 anos, que ele quer os recursos, ele quer valores altos, como vocês têm que ver, por que ele não tem também uma prerrogativa que ele precisa ajudar essa base, essa formação, sustentar esse atleta que está se formando dentro do seu país, para que ele possa vir a ser o nosso próximo jogador da nossa seleção brasileira, essa força como seleção mundial, porque senão daqui a pouco ninguém está olhando mais para nós e está comprando mais nossos jogadores. E a gente já não está fazendo mais nada como mundialmente falando, então já não tem mais interesse para ele, a gente está comprando jogadores mais caros do que a gente está vendendo, Dá para fazer mais ou menos essa conta, Steph? A gente está comprando mais caro do que vendendo aqui. Por que então não tem essa obrigatoriedade para os agentes? O que vocês estão fazendo na base? Estão vendendo tão bem o profissional na sua fase adulta, mas ele, quando criança, o que vocês estão fazendo lá? Será que existe a possibilidade de levantar essa ideia, para que os agentes tenham também esse olhar? Isso não vai acabar. Se não tem um produto, eu não tenho mercado. Olha, eu acho que existe uma certa
limitação do agente no que diz respeito a esse poder que você diz. Isso é um dever e um poder, no caso falando do futebol, do clube. Né? O que ele está oferecendo, a ponto do quanto isso está sendo positivo para a formação do atleta, atrativo para a família, atrativo para o clube, do que esse jogador está entregando, a ponto dele sair daqui no momento que ele tiver que sair, que isso não seja prematuro. Mas eu acho que aí eu pego um gancho também, que o Martorelli falou, é uma questão muito cultural, do que a gente é uma estrutura muito mais complexa, que a gente precisa de muitos anos trabalhar para que a gente colha isso no futuro. E eu fico numa condição, aí pessoalmente falando, eu entendo um lado e entendo o outro. Né? Eu entendo o lado de um atleta querer novo, ter uma oportunidade no exterior, por questões competitivas, estou olhando para o futebol, e obviamente que envolve uma questão econômica, mas por questões competitivas, eu sou jogar Champions League, então eu quero ir para fora porque é lá que eu quero estar. E, ao mesmo tempo, eu acho que a potência do Brasil ela é muito grande no que diz respeito à qualidade do nosso futebol, a ponto de atrair esses atletas sul-americanos. Então, tem essa passagem aqui. E eu acho que é muito da gente, nós, os brasileiros, a gente querer melhorar para que a gente tire naturalmente, vamos assim dizer, a vaga desses atletas estrangeiros. Mas isso não adianta, porque aí eu vou fazer um gancho que o Martorelli falou. É culpa de quem? Culpa de quem? Eu tenho que melhorar. Se eu não melhorar como atleta e não me incomodar que eu estou perdendo vaga para estrangeiro, não adianta eu também ficar falando, problema do clube, problema do agente, problema da CBF. Não, a nossa qualidade, a gente tem que se incomodar a ponto deles olharem e falarem assim, não dá para ir para o Brasil, só tem craque lá, a gente não tem nem espaço. Então eu acho que também é mudar um pouco esse nosso olhar de vítima e a gente transformar a nossa situação para que isso aconteça de uma forma muito menor, né? Tenha muito menos jogadores estrangeiros por competência, porque o jogador brasileiro está muito bom. Esse é um tema para um seminário. A Coreia também falou sobre o Palmeiras. Por que o Palmeiras só contratava? O que o Palmeiras fez? O Palmeiras foi buscar o cara lá no Vitória da Bahia, o João. Então o que acontece? Às vezes, como eu posso... Eu falei muito na volta do Novão para a base do Flamengo. Falava muito. O Novão estava na diretoria de transição e eu falava muito com o diretor lá, com o Braz e com o Espinho. Eu falei, pô, cara, volta o Novão. Todos esses jogadores que vocês venderam aí, quem fez foi o Novão. Paquetá, Vinícius Júnior, essa galera. Então o Novão que é dono ali, cara, ele é o dono do parque. Volta ele. E o Novão voltou, né? Agora então, voltou e o Flamengo agora já. Então, assim, aí que a gente monta o Palmeiras fez jogador, vendeu jogador, ganhou dinheiro, ganhou título e botou um cara sério na base. Então, às vezes, eu vou ficar citando o nome de tudo, mas tem muitos que são vendidos. Os caras que comandam a base são vendidos, cara. Os caras, eles ganham dinheiro para registrar um jogador. Não é para ele jogar, não. É para registrar um jogador. Entendeu? Então, eu concordo plenamente com o que a Estela está falando. Não tem que nos fazer de vítima. É por isso que eu não falo, o jogador chega e fala, pô, mexe pau no treinador, mexe pau em todo mundo. Aí você não faz nada. E a tua parte você está fazendo? Mas também eles são vítimas também de má administrações, de coisas vendidas dentro do futuro. Somente na base, cara. Eu acho que daria para a gente ter um painel só disso. Falar disso, inclusive com o agenciamento, né? Restrição para representação de menores, uma série de questões, mas excelente ponto que você levantou.
Interessantíssimo. Gente, eu vou passar aqui para as considerações finais, pedir aí para serem breves e começar com o Martorelli, por favor. Bom, agradecer, né? Agradecer a minha presidente, agradecer ao Alexandre. Prazer, uma honra dividir o painel com o Jorge, com a Stephanie. Sorriso, coisa mais linda. Dizer para vocês que a gente está à disposição. O sindicato é atravessando o viaduto ali, a ponte, ali bem atrás da federação. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, Instagram e Facebook, @Sindicato de Atletas. O site é sindicatodeatletas.com.br. Se quiserem falar um pouco mais, se quiserem conhecer, eu vou ter o maior prazer de recebê-los para um café. Tá bom? Agradecer muito mesmo vocês terem vindo aqui, a paciência de me ouvir. Alexandre, craque, Raquel, um beijo, a gratidão eterna. Agradecer a todos vocês que disponibilizaram aqui, a escutar a gente um pouquinho. Desejo muita sorte, muito sucesso para todos vocês. Foi um prazer. Raquel, super obrigada. Adorei. Jorge, obrigada. Eu só queria agradecer, tá? A todos vocês aí. Desculpa se eu acabei de receber umas palavras e tal, mas cara, é que eu vivo isso. Futebol, no sangue do brasileiro. E eu me sinto muito honrado de estar aqui, de ter conhecido pessoalmente você. Prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Alexandre, depois eu falo para ele. E você, meu amor, você é linda, você é maravilhosa, uma família maravilhosa. Eu encontrei uma vez em Ponta del Este com a tua mãe, com a tua avó, e o teu avô, seu irmão, e ele me abraçou e tal. O seu irmão não vou falar porque senão vou morrer. Se emocionando. Então, era 10. Então eu vou me despedir falando um agradecimento ao seu irmão filho pelo que ele fez no futebol aqui no Brasil, apesar de ser uruguai, né? Levou a Copa de 50 e mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí, desculpa alguma coisa que tenha sido dito, mas estou à disposição. Qualquer coisa, se quiser me ligar, perguntar, buscar alguma informação, qualquer coisa, pode procurar ali, pode mandar mensagem, que eu estou sempre à disposição. Não é os 34 que bancaram a ação, tem mais de 1.800. Desses 1.800, não é brincadeira não. Uns 200 ou 300 sempre viram, pedindo alguma informação, alguma coisa, e eu atendo da mesma maneira. Entendeu? Então, obrigado. Obrigado, Jorge. Gente, espero aí que essas lições, né, do agenciamento do futebol, que vocês empreguem aí, emprestem para o agenciamento de outras modalidades. Claro que cada modalidade tem o seu ecossistema próprio. E foi muito interessante, muito rico a troca. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, um agradecimento especial à nossa presidente Raquel e ao IBDD por dar essa oportunidade para nós. Muito obrigado. Valeu. Show. Vamos fazer uma foto aqui.